pediu. Eu vou fazer a leitura inicial da lição. O nome da lição, como o pastor disse, está me ouvindo bem, pastor? Ok. Sim. O mistério da unidade revelado. Então, o texto áureo se encontra também no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, né? No capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? Amém. Nós vemos aqui a leitura, né, feita pelo nosso irmão presbítero Rubens. E a introdução, eu vou fazer a leitura e vou passar para o presbítero André, para estar fazendo aí, fazendo aquela parte importante, né, das enquetes ou os questionamentos, né? A introdução diz assim, né? Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Vamos aí passar para o presbítero André. Amém. Pastor, o tema dessa lição eu acho muito importante a gente frisar, que é o mistério da unidade revelado, né? Então, havia um mistério no passado, e esse mistério ele foi revelado através da nova aliança. E vocês já leram a leitura bíblica, não? Ainda não, André. Sim. A leitura? Isso, ainda não. Ah, sim, não, desculpa. Verdade prática? Verdade prática já foi lida. Eu posso fazer a leitura aqui da leitura bíblica em classe, que se encontra já em Efésios 3, né? De 1 a 13. É assim, por Sim. esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que estão a vossa glória. Amém, glória a Deus. Esse texto aqui é muito interessante e ele fala de um mistério que está sendo revelado
através da vida do apóstolo Paulo e dos profetas do Novo Testamento. Então, nós vamos entrar aqui no tópico 1 e vai falar acerca desse mistério. Então, primeiro a gente vê o conceito bíblico de mistério, né? Mistério, ele é uma palavra que vem do grego, mysterion, que significa segredo. Mas assim, é importante que a gente vê, e eu vou fazer já a primeira pergunta para o pastor. Pastor, você está conectado aí? Está ligado? Ligadão. Então vamos lá. Dentro daquilo que é oculto em partes no Antigo Testamento, a gente vê que a Bíblia ela tem algumas revelações que são feitas através de 3 formas. Quais seriam essas formas? E o senhor pode me dar um exemplo? Repete a pergunta. De que forma a Bíblia ela faz algumas revelações? Aquelas 3 formas que o senhor já nos ensinou. Sim. As linguagens. Na verdade, assim, a Bíblia ela revela sempre de forma literal, simbólica ou figurativa. Então, para que a gente possa entender as revelações, então nós vamos buscar nas fontes, né, das Escrituras e perceber se a fonte ela é simbólica, se ela é figurativa ou se ela é literal. Então, se é literal, acaba sendo mais fácil essa revelação, né? E quando é simbólica, então existe aí toda uma forma de você interpretar quando ela é simbólica, quando ela como fala, figurativa, né? E através desses três tipos de linguagens, a gente vê a revelação dos mistérios divinos. Amém, glória a Deus. Então a gente vê nesse primeiro tópico que ele tem o nome de mistério oculto no Antigo Testamento. Então a gente vai ver que principalmente no Antigo Testamento a linguagem que se usava para se referir a esse mistério que vai ser revelado aqui no tópico 2 era basicamente através de algumas metáforas ou até algumas simbologias que se referiam àquilo que estava por vir dentro do plano de Deus. É mais ou menos isso. Então, esse mistério, esse segredo, ele era algo que foi sendo revelado já no Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento já tinham um conhecimento acerca daquilo que estava por vir, mas era algo que ainda estava oculto, não estava claro de como que seria revelado, né? E aí a gente percebe que no Novo Testamento esse mistério ele foi revelado a todos e trouxe um esclarecimento acerca do plano de Deus. E aí a gente vai ler algumas passagens, e aí o pastor pode comentar em cima, o presbítero Rubens também, já desse mistério sendo já tocado no assunto pelos profetas do Antigo Testamento. Então a gente vê aqui, vamos lá, primeiro, em Gênesis 12:3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, a gente, num contexto isolado, a gente não entende, mas logo a gente vai aproveitar o pastor e o presbítero Rubens para falar acerca disso aqui.
Então a gente vê, ó, Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Vamos ver aqui Malaquias agora, o profeta. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pastor, essas passagens se referem a quem? Que na verdade se refere à revelação, por exemplo, quando fala no capítulo 12 de Gênesis, ali Deus falando com Abraão, né? Por ti benditas todas as nações. Então aí se refere a Cristo, né? Que viria para estabelecer um relacionamento com os outros povos, que seria os povos gentios. Quando Deus falava ali a Abraão, ele estava falando que sobre a escolha de Abraão como uma nação, para formar uma nação separada, nação santa, e através dessa nação santa, Deus faria com que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Se a gente voltar um pouco para aquele tempo, né, e ver que todos estavam distantes de Deus, então essas palavras elas ganham um sentido de que o amor de Deus em relação a toda a humanidade já estava sendo revelado ali, né? Porque o povo estava distante, já havia feito já tomado todas as medidas que Deus teria que tomar para tentar aproximar a humanidade dele, né? De si mesmo. Mas não houve êxito por conta da humanidade. Aí foi quando Deus resolveu escolher Abraão. Falou: Abraão, agora através de você todas as nações vão ser benditas. Querendo ou não, isso vai acontecer. Então o que Deus faz? Ele cria um plano infalível. Ele escolhe Abraão, ele faz de Abraão que se torne uma nação que foi eleita. A Bíblia diz lá no capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 5, quando Deus faz uma aliança com essa nação, né? Falando que aquela nação de Israel, seria o reino sacerdotal, a nação escolhida, né? E quando Deus faz isso, ele realmente consolida nas suas formas de trabalhar e usa todos os mistérios no Antigo Testamento em cima das alianças e dos fatos ocorridos através desse povo, né? Por exemplo, o deserto, que acaba sendo uma linguagem figurada do que vivemos como igreja, né? Sabendo que nós também temos os nossos desertos, mas que mostra também que mesmo passando o deserto, mas havia uma promessa no final dessa caminhada, uma cidade, uma terra prometida. A igreja caminha também, mesmo em meio às lutas, ela caminha para uma Canaã celestial, para uma nova Jerusalém. Então tudo acaba inicia ali dentro dessa leitura que você citou, né, no capítulo 12, e inicia um trabalhar de Deus. E tanto é que lá no capítulo 19, versículo 5 de Deuteronômio, nós vamos ver se cumprindo lá em 2 Pedro, primeira ou segunda epístola, vou pedir até para a pastora ajudar a gente, no capítulo 2, versículo 9, epístola de Pedro, vê se é a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, onde Deus já fala sobre as nações, que não mais com o nome de nações, mas com o nome de igreja, né? E da mesma forma que Deus tratou com Israel, para que Israel fosse estabelecido como um reino sacerdotal, o Senhor também fala com a igreja. Você, igreja, é uma nação escolhida, nação santa, um sacerdócio real,
aleluia, um povo escolhido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vê aí o Senhor usando toda uma nação, prefigurando a ação divina através da igreja. Isso é maravilhoso, né? Então, um mistério sendo revelado aí em cima dessa passagem. É o primeiro ou o segundo Pedro? Eleita? Primeira Pedro 2,9. A pastora vai fazer a leitura aqui pra gente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. É isso. André tem a palavra. É interessante comentar também, pastor, é interessante comentar que a lição ela veio trazendo etapa por etapa, né, a questão do povo judeu, depois a permissão, né, do povo gentil, que é um povo diferente, a fazer parte disso. E igreja, o que é? O termo exclésia, né, como o pastor mesmo costuma dizer, exclésia. Acho legal, até converso bastante com a Tati, quando a gente não sabe uma palavra, em qualquer idioma que seja, é separar a palavra em dois ou em alguns trechos para a gente poder decifrar bem, né? Ex, tirada, né? Saída, eclésia, que seria povo. Então, um povo tirado de outro povo, que é igreja. E é legal a gente ver isso, que é realmente um povo exclusivo, um povo separado, que nós veremos ao decorrer dessa lição. Então, mas antes, só gostaria de dizer que a gente está ao vivo aqui mesmo com o pessoal, né? Hoje estamos cada um em espaço diferente, o André na casa dele, eu na minha casa, o pastor na casa dele, junto com a pastora lá. O pastor tem um suporte muito interessante aí, que a pastora, com a Bíblia na mão aí, ajuda bastante aí a recorrer os trechos, né? E nós estamos testando uma ferramenta diferente hoje, uma ferramenta que permite compartilhar a câmera, né? Cada um no seu espaço, mas também conseguimos ver aqui as pessoas estão conectadas, então gostaria de dar um bem-vindo a todos que eu estou vendo aqui. Quem não falar o nome, por gentileza, se pronunciar, mandar uma mensagem aqui, um oizinho. Estou vendo aqui a Tati, a Elaine, a Leninha, né? Estou vendo também nossa irmã Maria Santos, o Elinho, nosso irmão Nelson. Tô vendo a nossa irmã Doraci, a nossa irmã Conceição, a Andréa Lucato, o Fabinho, o Binhola, né? A Raquel, que está com a gente também, o Rubenval Rodrigues. Deus abençoe todos vocês. O pastor tem algumas pessoas também conectadas na página dele aí, que quiser falar agora, pastor. Sim, aqui eu tenho feito um comentário, né, que a gente está trabalhando em duas plataformas, né? Uhum. E aí a opção das pessoas assistirem aqui pela minha ou pela da igreja, que é a mesma, né? E eu até prefiro que as pessoas vá para a página da igreja, mas a gente mantém aberto aqui para que as pessoas que acessarem, elas também tenham oportunidade de receber a informação. E aqui eu vejo assim, as pessoas participam e depois elas caminham para a página da igreja. Nós temos atualmente 6 pessoas. Eu não tenho os nomes aqui, tá, Rubens? Hoje eu não sei o porquê, mas os nomes não tem os nomes. Mas é interessante aquelas pessoas que estiverem na minha página, no período da escola, participar da página da igreja, porque acaba tendo a lição de uma forma muito mais completa, né? Sim. Mas aquelas que quiserem continuar, igual a Lia está aqui, né? A Tati está em 2 lugares, eu não sei como que consegue, né? Um ser humano ficar em 2 lugares, mas aqui acontece isso, né? Sim. Então é bênção, né? A gente ter essa oportunidade de fazer. Logo mais nós vamos estar com o Insta também, fazendo essa funcionalidade aí, né? Legal. Essa função, ok? Nossa ideia é realmente abraçar o maior número de pessoas, né? E como eu disse, estamos ao vivo e o intuito
Se vocês tiverem questionamentos a fazer, pode mandar aqui para a gente está com as ferramentas aqui conectadas para poder ver as perguntas de vocês. Se quiserem participar, mandando perguntas, a gente está aqui realmente para poder ajudar no questionamento de vocês e tirar dúvidas. Se a gente não souber, o presbítero André está ali, o pastor também, com o apoio da nossa pastora, então podem mandar que a gente está aqui para dar uma assistência necessária para vocês, tá? André, pode dar continuidade. Amém. Vamos retomar aí, né? É o seguinte, pastor, no versículo 8, fala assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Analisando esse versículo e dentro do primeiro tópico, eu vou fazer agora uns comentários dentro do primeiro tópico e já dentro do segundo tópico. Aí, o que o senhor quiser acrescentar, ou o Rubens quiser acrescentar, fica à vontade. Mas eu percebo assim que no Antigo Testamento, antes de que acontecesse o sacrifício de Jesus na cruz, os judeus, eles detinham ali a promessa, mas mesmo assim só havia fragmentos daquilo que estava por vir, que seria o cumprimento do plano de Deus, que já tinha sido elaborado com certeza até antes da queda do homem. E aí, esse mistério, esse segredo, era só por fragmentos no Antigo Testamento. Assim como a gente leu esses versículos, Isaías, Malaquias, Gênesis, eles falam de algo que fica fora de contexto para quem não tem um conhecimento total do plano, que não tinha sido revelado ainda. Só que aí você percebe que quando Jesus morreu, ele enviou os seus apóstolos para pregar o evangelho das boas novas de salvação, e o Espírito Santo de Deus, ele inspirou os apóstolos sobre essa verdade, essa revelação que tinha acontecido. E aí Paulo vem falando que é por meio do evangelho que ele pregava as riquezas incompreensíveis de Cristo. E aí a gente percebe que esse mistério que foi revelado, que nós vamos falar agora, que é a igreja, trouxe consigo não só uma oportunidade de salvação, mas uma oportunidade de desfrutar na nossa vida hoje incompreensíveis riquezas de Deus. E eu gostaria que o pastor, o presbítero Rubens, fizesse comentário acerca disso. Quer falar, Rubens? Pode iniciar, pastor, pode falar. É legal, assim, a gente ter essa lição, né? E bom lembrar de que nós estamos falando de um livro, que é a Epístola aos Efésios, que ele é revelador de grandes mistérios mesmos, né? Que fala sobre a igreja atuando com toda a sua força, com todo o seu poder. Não apenas a questão de ser salvo, mas também com a forma revelatória, né, de uma igreja operante, em que, se você pegar do capítulo 1 até o último capítulo, você vai ver a revelação de um corpo agindo, tendo um espírito, como se fosse uma vida, um ser. Então, esse corpo é a igreja. E esse espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo.
E nesse corpo tem uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Então a gente já vê aí um Cristo ativo nesse mundo natural que tem o nome de igreja, que é uma das maiores revelações da forma que eu vejo, uma das maiores revelações que o Senhor tem nos dado, para que nos posicionemos no mundo espiritual como tal, para não agirmos como cristãos isolados desse corpo. Por isso o termo unidade. Somos ligados um ao outro para que haja um fluir dessa vida, desse espírito. E quando a gente olha para essa passagem, para esse livro, né, em que Paulo disse, Deus deu a ele a revelação, e ele compartilha essa revelação em 2 epístolas, de uma forma assim muito elucidativa, que é a epístola aos Efésios e a epístola aos Colossenses. Então, o cristão que não conhece essas 2 epístolas, ele perde muito por não conhecer. Porque para ele saber quem ele é no mundo espiritual, para ele saber como batalhar legitimamente, ele precisa fazer um curso nessas 2 epístolas, né? Ele precisa tirar tudo quanto todas as dúvidas que houverem em relação a si mesmo, seu posicionamento no reino e a sua atuação nesse mundo natural, usando o recurso sobrenatural. Então, a revelação que eu observo aí, Paulo falando, né? Ele foi escolhido para trazer essa revelação. É lógico que a salvação é uma revelação que estava em oculto. Sim, mas a gente não vive apenas só com a visão naquilo que está por vir. Mas a gente já vive essa salvação já nos dias atuais, como igreja. Porque quando fala de salvação, é um pacote de curas, libertações, além da certeza de que um dia deixaremos esse lugar para estar em um lugar melhor, né? Que são coisas reveladas para cada um de nós. Então, a forma que eu vejo é essa. Revelações que Deus traz através de Paulo para que a gente viva essa essência. Viva essa essência. Ok? Amém. O presbítero Rubens vai fazer um comentário. Vou, na verdade, um pouco mais que Paulo traz aqui na carta, capítulo 3 aos Efésios, e ele comenta mesmo que é uma revelação divina, que não teria como vir por mente humana, né, por intelecto humano, mas ele recebeu lá enquanto estava preso, pela causa de Cristo, né, as revelações de que nós, através de Cristo, formamos um único corpo, né, um único time, que a resposta é a igreja. E assim como eu ministrei o louvor há pouco, que chama Corpo e Família, é exatamente isso, é um só corpo, a unidade, né? O tema da lição é exatamente esse, ó. O mistério da unidade revelado. Então, através dessa unidade, né, a chamada igreja, nós somos um corpo. E aquilo que nós intentamos, nós vamos conseguir. Como nós ministramos, acho que há 2 ou 3 lições atrás, falamos sobre a Torre de Babel, que houve a divisão, né? Lá onde houve a questão da separação dos povos. O que Deus disse naquela ocasião? O povo é um só, eles têm uma só língua. Então, aquilo que eles intentarem fazer, eles conseguirão. Então, quando o segredo foi trazido a Paulo, que ele traz a nosso esclarecimento aqui em Efésios 3, é que essa unidade, então aquilo que nós intentarmos fazer, nós conseguiremos. E agora de uma maneira muito diferente. Então, antes era revelado apenas aos judeus.
após aberto aos gentios, tornou-se maior, né, a abrangência e a permissão através de Jesus Cristo é que nós demos seguimento a isso e abrangemos também a ministração ao maior número de pessoas para que elas recebam esse contato, tornem junção, né, nesse mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, para que sim, aquilo que nós intentarmos, nós conseguiremos. Então essa revelação é maravilhosa que Paulo nos traz nessa manhã. Amém. Deixa eu fazer um convite aqui. Deixa eu fazer um convite aqui para o Marcelo, para a Andréia, para entrarem na página da igreja, que aí o que está rolando aqui na nossa página, está rolando lá também. Só que lá dentro da página da igreja fica melhor, porque aí tem acesso à fala do presbítero André e do presbítero Rubens. Ok? Caso contrário, fique à vontade, estamos aqui para estar passando aí os informes. Vitória, seja bem-vinda. Marcelo e Andréia, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Hoje eu estou sem os nomes aqui, eu não sei o porquê, mas tiraram os nomes daqui da nossa telinha. Então eu vejo imagens, fico em dúvida de falar, porque eu não tenho os nomes. Mas Deus está conosco para nos dar vitória. Amém? Prossigam. Amém. Agora, vou fazer ainda um comentário dentro do tópico 1 e do tópico 2, que é o mistério oculto no Antigo Testamento e o mistério revelado no Novo Testamento. Então, o mistério que era oculto era a igreja, né? O nascimento da igreja, o plano de Deus para constituir uma família, um povo único, unido, para adorar e para cumprir o propósito dele, que é uma grande família para glorificar o nome dele, para o adorar e para serem seus filhos, né? Só que aí no Antigo Testamento passa-se esse período, vem Jesus, morre na cruz, ressuscita, toma a chave da morte, do inferno, e aí nasce a igreja. E aí eu acho muito interessante, como o presbítero Rubens comentou, que os apóstolos eles foram enviados, mas você vê que do que foi mencionado nos evangelhos, que relatam ali a chegada de Jesus, o nascimento, o martírio, a ressurreição, você não vê ele declarando aos discípulos: olha, vai nascer aqui, após a minha morte e ressurreição, vai nascer a igreja. Você vê depois o Espírito Santo de Deus trazendo o entendimento, trazendo a revelação, e é dentro do fundamento desses homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que nós vivemos hoje. E aí a gente vê que dentro da igreja a gente tem algumas questões importantes para a gente entender, que vão facilitar a nossa vida como corpo e como também um indivíduo dentro de uma família, vamos dizer assim, de sangue. Por exemplo, dentro da igreja, nós temos direitos e benefícios espirituais. Quando eu falei do versículo 8, que fala das riquezas incompreensíveis de Deus, eu vejo claramente que dentro desse mistério que foi revelado, existe riquezas e benefícios que a gente pode tomar posse para a nossa vida. O Guilherme vai pregar aqui também. Mas também a gente vê que no versículo 10, ele já mostra que a igreja também tem responsabilidades, que nós vamos ver em outros versículos, em outros livros, mas no versículo 10 fala: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então a igreja tem uma missão de fazer conhecida, de fazer revelado esse mistério aos povos
que não conhecem. E tem também o benefício de desfrutar das riquezas de Deus. Só que no versículo 13, aí eu vou fazer um questionamento para o pastor esclarecer para nós. A gente vê, portanto, vos peço, Paulo dizendo, que não desfaleçais nas minhas tribulações. Mas como é isso, pastor? As pessoas às vezes têm um entendimento de que Deus nos protege de tudo, que nós não passamos por dificuldades. Se alguém passa por alguma dificuldade, às vezes é porque está tendo alguma falha espiritual, está tendo algum pecado, resultado de erros cometidos. Como que é realmente a vida do cristão inserido no corpo, vivendo as verdades de Deus? Ele passa por problemas, por dificuldades, ou não? Tudo é sempre mil maravilhas. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente saber o porquê das dificuldades. Porque, na verdade, tudo quanto nós passamos, existe um propósito. Está escrito lá no capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem. Até mesmo aquelas que são vistas assim como lutas, batalhas e dificuldades. O que a gente não pode é deixar de permanecer firmes diante dessas circunstâncias. Porque o passar por lutas e por tribulações faz parte da vida, faz parte do dia a dia. Isso é muito natural. Então, se alguém não quer passar por isso, na verdade está no lugar errado. Porque enquanto há vida, há batalhas, né? Então, nós devemos ter em mente de que as batalhas, elas existem para forjar os nossos caráteres, para trabalhar o nosso interior. Lá no capítulo 8 do livro de Números, vai falar sobre isso, quando o Senhor cita essa passagem, né? Quando Deus permite faltar a água, o pão, e fazer com que eles passassem por algumas situações desconfortáveis, para que revelasse o que estava dentro do coração. Então, o passar tribulações é forma do Senhor usar recursos para trabalhar o nosso interior. Então, isso faz parte. Agora, o cristão, ele tem que ter em mente, qualquer que seja a batalha, nós somos mais que vencedores, porque já está escrito. Você não vai ser derrotado, você vai ser vitorioso. Aí alguém fala, poxa, mas eu esperei que fulano de tal não morresse por conta daquela enfermidade, mas mesmo o morrer não é sinônimo de derrota. Porque até mesmo a morte é um veículo que nos aproxima a Deus. Então, a questão está em saber viver a vida como vitoriosos em Cristo. Então, se passamos tribulações, simplesmente não desfaleça, permaneça, porque a vitória, ela é certa, né? O cristão é o único ser no mundo que tem o título de campeão e que jamais perde esse título. Qualquer lutador entra num ringue, mesmo com título, ele pode correr o risco de perder o seu cinturão. Mas o cristão não. Ele já entra no ringue já com o título de mais do que campeão. É isso que nos fortalece. Não importa qual seja a batalha, não importa qual seja a dificuldade, o certo é que você vai sair dessa batalha com sucesso, como vencedor em Cristo Jesus. É assim que nós aprendemos na Bíblia Sagrada.
Amém. Glória a Deus. Eu quero rapidamente... Ô, André, Ah, a gente comentou com o pessoal acerca de alguns questionamentos através da página, né? Não sei se você está tendo acesso aí. A nossa irmã Helena até comentou aqui que as pessoas, claro, enquanto estiverem na Terra, né, passarão por tribulações, mas tem bom ânimo, porque o venci todas elas está na palavra, nas cartas de Paulo, não é verdade? isso aí. Então, o pastor, ele sempre usa isso, né? Fica tranquilo, se você não quiser problema, é só pedir para Deus e tchau. Não tem isso. Se você está vivo, você tem problema, né, pastor? Sim. É isso aí. André, pode continuar. Com certeza. Eu queria fazer um comentário rápido aqui, aí eu vou passar para o presbítero Rubens entrar no tópico 3 para a gente finalizar. Mas eu queria mesmo deixar uma mensagem para a igreja dentro daquilo que nós estamos falando aqui, que nós temos uma missão muito importante como igreja. O mundo, ele precisa conhecer esse mistério que foi revelado e que trouxe consigo o resultado de que o ser humano precisa, que é Deus na sua vida para alcançar uma vida eterna. Esse mistério, ele foi revelado através da graça, aquele favor não merecido. E a graça tem um valor imensurável. O que nós recebemos e hoje nós estamos aqui compartilhando não tem preço. Essas verdades que nós estamos aqui compartilhando, tentando trazer um esclarecimento, uma visão aberta para que você tome posse e entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, não tem preço. Então, assim, nós temos uma missão e nós não podemos descansar de falar desse evangelho que traz vida, que traz restauração. E eu aproveito para dar alguns testemunhos aqui de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho através do nosso ministério. A gente vê o que Deus fez na vida do Fábio. Pastor, fala aí. Não, fala aí. Deus transformou. Fábio, então, Deus fez algo assim muito, muito especial na vida dele, né? E por conta disso, toda a sua família, a gente tem na família do Fábio aí um trabalhar divino que tem firmado os passos, né? E é tão interessante, gente, como Deus fala, né? Deus trabalha com uma pessoa, e é uma pessoa, quando essa pessoa abraça a fé, e quando as pessoas que estão ao seu redor observam o que Deus realizou, elas começam também a abrir o coração. Aí a gente está vendo, através do Fábio, veio a esposa, veio os filhos, veio a família da esposa, né? Nós alcançamos a vida da nossa irmã Simone. Através da Simone, a gente já tem a Laís, que está lá em Maceió. A gente já tem a Dete, que é irmã da Simone. Nós já temos a Ju. Então, tem várias pessoas que vêm participando disso daí, porque pela revelação da obra na vida de uma pessoa se estende. Gente, como é lindo o mover de Deus através do Evangelho. Então, quando uma alma abre o coração, olha o quanto que isso expande. Por isso que nós, como igreja, somos seres misteriosos para o mundo. Mas nós vemos que em nós há um luzeiro, há um resplendor. E uma fagulha desse resplendor toca o coração de alguém, acende uma chama evangelística, uma chama curadora. Então o Evangelho é magnífico.
E eu louvo a Deus pela vida do Fábio, né? Pessoa que você citou, né? Porque ele tem sido uma pessoa firme. Desde o início, a gente procurando dar aquelas orientações básicas, cuidado com aqueles que vão tentar trazer aí alguns convites, não dê ouvido às coisas que vão falando, mas ser firme em Cristo. Essa é a parte principal. E o Fábio tem sido um camarada muito fiel nisso. Nós sabemos que vem lutas, vem batalhas. Como igreja, nós enfrentamos várias, mas vence todas. Eu agradeço a Deus pela vida do Fábio, pela vida da Solange, pela vida do Ítalo, pela vida do Renan, que todos, né, fazem parte dessa mesma família. Amém. Amém, glória a Deus. E como o André comentou, né, são alguns testemunhos, né? Nossa igreja, para a glória de Deus, é repleta de pessoas que têm conhecido o Evangelho, né? Através da administração do nosso pastor e do nosso time, de uma forma geral. E eu digo pastor porque ele tem um trabalho muito interessante. O nosso pastor é o pastor presidente da obra, mas ele é um evangelista nato, né? A missão dele é evangelizar, é ganhar vidas. E quem conhece de perto o nosso pastor sabe da ardência que ele sente no coração quando ele tem uma alma para ser ganha, quando algo que ele fala realmente vai mudar a vida dessa pessoa. Então, o Fábio, nós conhecemos a história, por isso que foi mencionado, porque o Fábio, ele caminhou com o pastor durante bons dias, né, no início de conhecer a palavra de Deus, e isso, o Fábio mesmo conta que ajudou muito ele a se firmar em Cristo. Então, Deus usa pessoas, né, para atraírem outras, e o ministério da igreja, né? Igreja é exatamente isso, atrair pessoas para o reino de Deus para se somar em um só corpo. Não é isso, André? Sim. Amém. É isso aí. E aí, vamos para o tópico 3 aí. Rubens, pode mandar bala aí. Ok. Antes de iniciar o tópico 3... Olha, pelo que eu estou vendo, meu amigo. Pode Deixa eu falar uma coisa. Aqui, para a gente fazer essas aulas, eu acho que se continuar assim, 3 horas é pouco. Nós estamos quase 1 hora e a gente ainda está no tópico 3, né? Misericórdia. Mas que bom, né? É tão bom a gente aprender, né? É bom a gente compartilhar a palavra do Senhor, porque mesmo quem ouve aprende e quem fala também, né? Porque Deus sempre tem mistérios a serem revelados. Amém. Isso é verdade. É gostoso a gente estar aqui conversando, porque não é só um ministrando, isso facilita nosso entendimento, de repente um puxa um gancho, o outro segue nessa mesma linha, e é até legal, algumas pessoas perguntaram qual material que nós utilizamos as lições bíblicas aqui da CPAD, né? Que é um material fornecido pela base da Assembleia de Deus. São pessoas muito renomadas, pessoas de muito conhecimento que têm desenvolvido esse material. Então, nós hoje estamos aqui, deixa eu ver, na lição de número 9, o mistério da unidade é revelado, né? Então, aqui tem bastante material que nós vamos discorrendo aqui durante a nossa aula, né? E o que é gostoso de fazer esse trabalho é porque nós sempre temos argumentos para poder levantar questões, e o legal é que o pastor e o presbítero estão aí para poder ajudar nessas respostas, porque são alguns temas que vêm que a gente tem que buscar o conhecimento. Então, glorificar a Deus aí para as pessoas que estão conosco aí. Eu acabei de ver aqui o Ivanzinho, que está conectado com a gente. Pessoas que... O Marcelo da André, que entrou também, se conectou através da página da igreja. Então, se vocês tiverem questionamentos, por favor, mandem para a gente aí, para nós buscarmos aqui respostas para tentar esclarecer o máximo para vocês. Mas, continuando, então, fechando aqui o item 2, o André falou da ministério, né? E fala a questão que foi revelado lá no Novo Testamento para Paulo, né? E finalzinho fala o seguinte: esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. E é legal porque a gente às vezes tem alguns questionamentos. Por exemplo, a lição ela fala sobre isso hoje. Será que Deus foi pego de surpresa lá quando Adão e Eva pecaram? Quando a serpente os enganou? Será que Deus ali ficou um pouco perdido nessa situação?
e aí de repente teve que criar de última hora um plano de salvação para nós hoje. Então a lição traz exatamente esse ponto, né? Que na verdade não. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, plenitude ali no tempo cheio, pleno, quando ali nós estamos aguardando o retorno do Messias, para que a igreja seja retirada para morar nos céus. Então, essa revelação, esse mistério que foi trazido para nós, que é interessante, que nós temos que compartilhar, são essas boas novas que, desde da ruptura lá que teve no Éden, e depois da separação de povos que houve, né? Como eu mencionei há pouco, o povo era um só. Então, o que eles tentassem fazer, eles conseguiriam. E aí, isso já havia um projeto de Deus, que esse povo já era para ser um povo escolhido. Todos irão para o céu? Não todos irão para o céu. Mas aqueles que hoje receberem através de Cristo a salvação, reconhecer Cristo como Salvador único, e que o sacrifício que ele fez naquela cruz realmente é merecedor, aquele que é merecedor do sacrifício de Jesus na cruz, realmente tem direito ao céu. Então, aqui o subitem 1 fala sobre as riquezas insondáveis, né? Que é o mistério agora revelado, que é a questão da igreja, que não é para ser compartilhada apenas com judeus, não, mas com todos os outros, judeus e também gentios, o maior número que nós possamos alcançar. E aí, como nós vimos anteriormente, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, esse plano divinamente já pré-estabelecido que ele não surgiu assim num plano de emergência, não, mas foi algo planejado por Deus. E essa verdade nos ensina, né, que todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus, ele é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, é algo que realmente nós vemos que foi um plano de Deus, o plano de salvação que foi enviar Jesus Cristo para pagar essa dívida, né, em nosso lugar, para que nós hoje tivéssemos direito, mas é maravilhoso vermos que a nossa unidade realmente, a cada dia, nos faz alcançar lugares muito sólidos, conquistar muito por Cristo Jesus. Amém, André? Amém. É isso aí. E eu falo para todos, né? Dentro dessa lição que nós estamos ouvindo hoje, é só um fragmento das verdades que compõem o plano divino através dos séculos. Então, a gente precisa aprender muito mais sobre o plano divino, porque quando a gente começa a aprender sobre o plano divino, a gente vai estudar sobre as alianças que o pastor já comentou recentemente. A gente vai estudar sobre tudo aquilo que é inerente a esse plano que foi colocado em prática já há milênios, né, para trazer a salvação para o ser humano. Mas hoje a gente vê que nós, como igreja, nós vivemos debaixo de princípios irrevogáveis. E nós precisamos entender e nos aprofundar cada dia mais para viver esses princípios e ter um resultado positivo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso eu falo, irmãos, continuem participando da escola, porque ainda vai vir muita coisa boa. Amém? É isso aí. E eu quero aproveitar esse espaço e dizer, irmãos, que o que Deus tem para nós aprendermos aqui vai muito além do nosso entendimento. Então, Deus, ele vai te surpreender
no decorrer da sua vida, no decorrer da sua caminhada, pelo conteúdo que você está absorvendo. São riquezas que você vai utilizar na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, o pastor falou hoje que nós somos um povo que antes de ir para a batalha já é mais que vencedor. Tendo essa consciência, o que você vai fazer? Você vai usar as armas da sua milícia, o nome de Jesus, a sua fé, as armas espirituais descritas em Efésios. Então você percebe, há muitas coisas ligadas, conectadas, e a gente precisa ir aprendendo e recebendo essas gotinhas, porque de gota em gota, aí o pote enche, não é isso, pastor? É isso. Pois é. Eu achei super interessante a pergunta que foi colocada aí, ô André, pelo Rubens. Será que Deus, ele se enganou? Ele não sabia o que estava para acontecer? Ou coisa semelhante? Dentro de uma visão, sabe, num contexto geral, é lógico que Deus sabia. E, na verdade, a gente precisa conhecer a origem de tudo. Por que Deus criou o homem? Não é? Aí a gente vai começar a entender um pouco sobre o nosso papel como cristão, como seres escolhidos. Porque, na verdade, o homem, ele foi escolhido para colocar Satanás no lugar dele. Deus, ele não desceu ao nível do seu inimigo. Ele falou, olha, eu vou dar para você um homem para poder te vencer. E ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Fala, você quer brigar comigo? Então brigue aí com a obra das minhas mãos. Deus acreditou no homem. Deus confiou no homem. E ele continua confiando. Então, já nos planos divinos, Deus já estava certo de que através do homem, Deus iria colocar o inimigo no lugar dele. Então, o contexto geral é esse, né? Aí o homem perde a primeira batalha, mas ele não perdeu a guerra. Então, vamos entender que batalha e guerra tem diferença. Então, na batalha, você pode até mesmo achar que está vencido, ou alguém falar, olha, você está vencido. Na batalha, você pode ser atingido. Mas a verdade é que a guerra não está perdida. Louvado seja Deus. O Senhor já decretou a vitória sobre Satanás. Mesmo que o primeiro impacto o homem sentiu, tanto é que nós vivemos por conta desse primeiro impacto, o ser humano abriu um espaço, o inimigo entrou com a bordoada do pecado, que trouxe a enfermidade, trouxe todas as dificuldades, os problemas de relacionamentos, os problemas familiares, os problemas diversos. Mas a guerra não está perdida. Há uma esperança. E essa esperança tem um nome. Chama-se Jesus Cristo. Aquele homem que foi escolhido para vencer o inimigo, ele não venceu na primeira etapa, no primeiro round, mas no segundo venceu. Aleluia! E a vitória está por vir. O decreto da vitória final está por vir. Olha que legal, hein? Que cena gloriosa, né? De combate. E quem é o derrotado? O diabo, com todos os seus demônios. Aleluia! E o nome do Senhor é glorificado na vida do cristão que ouve essa palavra, que guarda essa palavra, que vive essa palavra. Então, não há nenhum mistério mais dentro disso, né? Dentro dessa pergunta. Porque Deus sabia muito bem que através de um ser hoje fragilizado, ser humano, ele venceria através desse ser frágil o inimigo, como venceu na cruz do Calvário, e agora só falta o decreto oficial
para que ele seja lançado. A Bíblia diz que apenas com uma espada que sai da boca do nosso mestre, dizendo: Satanás, agora vai lá para o seu cantinho, porque não resta mais nada para você. Só falta isso. Amém? É legal a gente ter essa visão global da coisa, né? Do plano divino através do século, como o André já fez a menção, né, André? E saber que, não tem como você ficar chorando nos cantos, reclamando. Lute, vença. A guerra não está perdida. Você é o campeão. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer algo que também aprendi, que se você está vivendo, você tem vida, é porque você já recebeu o título. O título de campeão você recebe quando, ali naquele momento de um relacionamento sexual dos seus pais, sabe, onde os espermas, eles tentam fecundar o óvulo, e apenas um acaba fecundando e dando ali o sentido da vida, que o resultado é você. Ali a marca de que você é e sempre será vencedor. Se você está vivo, é porque você é campeão. Não aceite nunca que você é um derrotado, que você é um vencido. Nunca. Porque o certo é, você é um campeão. Agora, escolha o lado certo. O lado dos que vencem, que é o lado daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. E eu aproveito, pastor, para deixar uma mensagem curta, né? Quando você achar que a sua esperança está morrendo, esquece isso. Ela já morreu, ressuscitou e vive eternamente. Aleluia. Nossa esperança nunca vai morrer. Ela vive eternamente. Glória a Deus. É isso aí, presbítero Rubens. Pode finalizar aí. Bom, então, depois de uma aula dessa aí bastante completa, a gente consegue sentir a presença de Deus mesmo numa aula de escola dominical. É interessante isso, discutindo temas aí bastante enriquecedores, né? Mas passeando aí pela história da Bíblia, que é o material que a gente tem como base aqui. E, para a glória de Deus, nosso intuito é esse, é de ensinar, é de cada dia aprender mais. Assim como o nosso pastor nos ensina, primeiro a palavra vem para nós e depois ela sai para nós ministremos. Então, ela primeiro passa na palavra do nosso coração. Isso é maravilhoso. Então, para concluir aqui, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, como nós dissemos, não é nada de supetão, não foi nada assim que surgiu, olha, não, foi tudo planejado por Deus. Então, nós louvamos a Deus aí por esse enriquecedor material, por esse mistério que ele nos mostra que a nossa unidade realmente nos fortalece e nos faz atingir objetivos aí muito especiais para a nossa conquista no reino espiritual. Então, louvo ao Senhor, agradeço a Deus por essa oportunidade que é rica para nós, louvo a Deus por cada pessoa que está aqui conectada, nossa irmã Iracema, que eu não tinha falado o nome dela, nossa irmã Iracema Costa Torres, que Deus abençoe você e todas as pessoas que estão aqui conectadas conosco nesse momento, todas as pessoas que assistirão esse vídeo que estará disponível na nossa página da comunidade. Então, esse material é enriquecedor para nós e espero que para você também, e que o Senhor possa te abençoar a cada vez mais. André? Pastor, pode finalizar aí. Mas antes, não se esqueça, irmãos, 18 horas, culto online, vai ser bênção, hein? E o pastor tá afiado aí para trazer uma mensagem poderosa hoje, hein? Assim como todos têm sido. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus, finalizar. Que Deus seja louvado para sempre. Amém. Irmãos, então é isso. O André já citou aí, às 18 horas,
na página da comunidade, nós estaremos ministrando a palavra de Deus, tá? Aqui a minha página vai estar aberta também para aquelas pessoas que estiverem passando, para a gente poder estar ir conduzindo para esse trabalho. Eu vou ver a possibilidade da gente já começar a fazer abrir um espaço pela MCZ, para a gente poder estar transmitindo culto lá pelo Insta, né? A gente vai ver essa possibilidade também, tá, André e Rubens? Para a gente poder estar fazendo com que as pessoas, elas tenham acesso também ao trabalho que nós estamos realizando, pelo menos ao momento da mensagem, até que a gente consiga ir mais adiante aí, usando todo esse ferramental. O importante é que nós temos uma comunidade fortalecida em Deus. Eu sei que Deus tem muito a realizar através da gente. Muitas obras já estão acontecendo e vão acontecer. Temos um trabalho para realizar em outubro. Estamos nos preparando equipes, formando pessoas para a realização de uma cruzada evangelística que vai ficar marcado na história. Explosões de milagres. Deus vai fazer coisas grandes. Temos um trabalho de assistência social muito forte, onde nós lançamos aí o segundo desafio, que é alcançar 30 cestas básicas para atender a necessidade de famílias carentes. E no dia do evento da Cruzada Evangelística, nós temos aí um período de quase 5 meses, tá? Para a realização desse evento, e nós queremos ter, para esse tempo já, 100 cestas básicas. Então, nós começamos com um desafio de 15, agora estamos no desafio de 30 cestas, vamos para a próxima, para 45, e quando chegar nessa fase da nossa cruzada, nós queremos ter aí o apoio de todos que estão vindo conosco, para nós conseguir fazer a entrega de 100 cestas básicas no dia do evento, em nome de Jesus. Venha conosco, Deus tem coisas grandes a realizar. E o mistério da unidade, que é o tema dessa lição, é o segredo da nossa força. Que Deus abençoe a todos e até às 18 horas, em nome de Jesus. Um abraço para todos, para a glória do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, gente. Bom domingo a todos. Glória a Deus. Amém.